Eu me chamo João Vitor Ribeiro de Souza, meu orientador é o professor Cristiano Dionésio Bastos de Andrade. Meu projeto trata da análise da microestrutura de uma monte-marionita brasileira modificada visando a utilização na produção de recipientes farmacêuticos. Atualmente, a indústria farmacêutica vem desenvolvendo formulações tecnológicas que visam a melhora da entrega de fármacos. Esse aprimoramento visa a substituição das entregas convencionais dos medicamentos já existentes. Nesse contexto, nossa motivação é evidenciar o potencial do mercado de argilas brasileiras na produção de recipientes, agregando valor ainda mais para a matéria-prima nacional. Com isso, o objetivo da pesquisa é realizar a ativação ácida da bentonita, promovendo propriedades como a maior importância tecnológica para a aplicação na indústria, sendo realizado métodos de caracterização antes e após o processo de ativação da argila. O material utilizado, como dito anteriormente, é a argila bentonita, que é naturalmente cáustica e proveniente do estado da Paraíba, sendo a monte-morilonita o argilo mineral predominante na argila. Esse argilo mineral está ordenado em uma camada sanduíche, de 2 para 1, com uma camada octaédrica e duas camadas tetraédricas, que envolve a primeira camada, sendo a camada tetraédrica rica em sílica e a camada octaédrica rica em alumínio. A metodologia utilizada se deu pela adição de ácido clorídrico na amostra, com a concentração de HCl2 molar em um tempo fixo por 4 horas. Para fim de comparação, seguiu-se dois parâmetros de modificação, a 60 graus, A6, e a 90 graus, A9. A argila foi passada em peneira de 200 meshs e seca previamente para que fosse realizada a caracterização, o qual utilizou técnicas de microscopia óptica, área de superfície específica, difração de raio-x, MEV e EDS e fluorescência de raio-x. Analisando o difratograma das amostras, a gente confirmou que o material presente na nossa amostra era monte-morilonita e que o pico característico dessa amostra para a argila natural seria em 2θ igual a 5,9 graus e em torno de 6 graus para as argilas modificadas, sendo esse primeiro pico representativo. Aqui no canto superior nós temos as denominações das amostras com relação às cores. Então a argila natural é a argila preta, a argila A6 a 60 graus a vermelha e a 90 graus a 9. Aqui nós temos a tabela com os Ds, que foi utilizado tanto utilizando a lei de Bragg como utilizando o software de identificação de difratogramas HiScore. Foi observado uma redução dos Ds, que seria a distância interlamelar D001 das amostras, mas isso não configura uma destruição da estrutura cristalina do material, uma vez que a gente teve uma pequena variação de 14,6 para 14,3 a 6 e 13,7 a 9. Além disso, é representado ao longo do difratograma outros elementos que são considerados como impurezas, como o quartzo, a calcita e a caulinita. A análise de BT indicou um aumento da área de superfície específica para as amostras modificadas, sendo de 40% para a argila modificada A6 e 173% para as argilas modificadas A9. O resultado de FRX mostrou resultados similares aos encontrados na literatura, ou seja, após a ativação ácida, nós tivemos uma redução dos óxidos metálicos, como foi o caso do óxido de ferro. Nós observamos que a porcentagem de alumínio ela não teve grandes alterações, então nós podemos deduzir que não houve uma destruição tão significativa da camada octaédrica, que é rica em alumínio. Podemos observar também que houve um aumento dos teores de silício, evidenciando que houve uma preservação dessa camada. Então podemos concluir que, frente ao ataque ácido, não houve uma alteração tão grande nessa camada. As micrografias de MEV das amostras, podemos observar que elas permaneceram aglomeradas e empilhadas, ainda que de forma irregular. Podemos concluir que as modificações morfológicas elas não foram significativas, ou seja, o processo empregado ele não apresentou uma grande destruição da estrutura cristalina do material. As microscopias ópticas realizadas mostraram que houve uma redução significativa das impurezas do material, que são essas regiões com os pontinhos pretos, regiões com disparidades. Também foi observado um clareamento das amostras, sendo ele mais acentuado da argila 9 em relação à argila natural. Como conclusões, temos que não houve uma significativa destruição da estrutura cristalina do material com tratamento ácido. As microscopias ópticas mostraram que houve um escoramento das argilas e uma redução das impurezas. O resultado de BT mostrou que houve um aumento significativo da área de superfície específica de 40% e 100 e 173% para as amostras modificadas A6 e A9, respectivamente. Por meio das análises químicas observadas tanto pelo EDS como pelo FRX, observou-se uma redução dos teores de óxidos metálicos.
Com isso, podemos concluir que o tratamento utilizado principalmente na amostra 9 mostrou um grande potencial para a aplicação desejada. Gostaria de agradecer ao programa da UCREI pela concessão de bolsa para a realização desses projetos de C, aos técnicos de laboratório do PMT, PMI, LSI e LAREX pela ajuda e pelo apoio na realização das análises, ao meu orientador, professor Cristiano Gianese Bastos de Andrade, por todo o apoio, e ao Cicusp pela oportunidade de divulgação do projeto realizado.